Mateus capítulo 13, versículo 1. A cabeçalho disse que a parábola do semeador. E naquele mesmo dia Jesus saiu em casa e se sentou à beira do lago. Número 2. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tantas gentes que Jesus entrou num barco e se sentou. E toda a multidão permanecia de pé na praia. Número 3. Jesus lhes ensinou muitas coisas por meio de parábola. Ele dizia: certo homem saiu para semear. Número 4. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Número 5. Outra parte caiu no meio de pedra, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Número 6. Mas, enquanto o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Número 7. Outras partes das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Número 8. Uma outras partes ainda caiu em terra boas e deu frutos produzindo 30, 70 e até mesmo 100 vezes mais do que tinham sido plantado. Quem pode ouvir, ouça. Mateus capítulo 13, versículo 10. A cabeçalho disse que vem pergunta: por que Jesus ensina por parábola? Número 10. Os discípulos de Jesus então se aproximaram dele e lhes perguntaram: por que o Senhor ensina o povo por meio de parábola? Número 11. E Jesus lhes respondeu: somente a vocês Deus tem dado o privilégio de conhecer as verdades secretas do reino de Deus, e não aos outros. Número 12. Pois quem tem receberá ainda mais, e terá em abundância. Mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E é por isso que ensino o povo por meio de parábola. Embora eles olhem, não conseguem ver o que eu faço. Embora eles ouçam o que eu ensino, não conseguem nem escutar nem entender o que eu falo. Número 14. Portanto, acontece com eles o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas mesmo ouvindo, não conseguirão entender. Vocês olharão, mas mesmo olhando, não conseguem ver. Isto acontece, pois o coração deste povo está endurecido. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. E se não fosse assim, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. E se voltaria para mim, eu os curaria. Número 16. Mas felizes são vocês, pois podem ver o que eu faço e ouvir o que eu ensino. Digo a verdade a vocês: muitos profetas e homens justos desejaram ver as coisas que você vê, mas não viram. Eles desejaram ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. Mateus 13, capítulo 13, versículo 18. A cabeçalho disse que Jesus explica a parábola do semeador. Ouça, o que é a parábola daqueles que semeia quer dizer que a semente em quem caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino de Deus, mas não compreende, e Satanás então vem e tira as coisas que foram semeadas em seus corações. Número 20. A semente que caiu no meio de pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino de Deus, que com muitas alegria a aceita imediatamente. 21.
Mas como não tem raízes, não dura muito tempo. Assim, quem encontra dificuldade ao quem é perseguido por causa da mensagem abandona a sua fé. 22. A semente que caiu no meio de espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino de Deus que é sufocadas pelas preocupações com as coisas destas vidas e pela erosão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto. Mas a semente que caiu em terra boas representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino de Deus e a compreende. Essa pessoa cresce e produz muitos frutos, algumas vezes 30, outras 60 e outras ainda 100 vezes mais. Então, foi escolhido para interpretar as palavras consoante como a parábola que se apresenta. Numa de que semente que estão a produzir os frutos são as pessoas que eles ouvem. Alô, no Mateus 5, versículo 27, Jesus disse que vocês ouviram como que foram dito os antepassados, que não comete adultério. Mas eu por vos dizer que aquele que vai olhar uma mulher com uma vista de cobiçar, ele já cometeu adultério em seu coração. Então, essa pessoa, basta receber essa palavra, já ele quase, quando ele vai andar, sempre a cara dele vai inquirnar no chão. Para saber que se eu vir levantar, pode vir encontrar uma nádega muito elevada que posso eu perder fé de ficar precipitado. Ou ele vai vir produzir frutos de afastar adultério, nem pelo menos de se acostumar, de se saudar com as mulheres, numa de que ali fruto vai se produzir fruto em cima de frutas. E pode vir a existir uns grupos dos religiosos. O exemplo vamos levar o grupo dos martacatólicos. Eles estão a agitar as pessoas que meninas e meninos não podem adiantar ser casados. Primeiro tem que cometer adultério durante de 30 anos depois do homem ou a mulher aprender a assistir formação das mulheres diferentes ou formação dos homens diferentes, ali é onde que ele vai vir assinar o casamento, porque já sabe, dentro do casamento ali vai surgir problema, porque a beleza dos homens e mulheres são diferentes e a formação do corpo. Então estão a olhar as pessoas com uma forma de inveja, aqueles que se casaram para querer destruir, levar o outro, meter na cadeia, o outro ficar aí a ralar, pronto, o que estão a agitar ali é o significado que são grupos de religião, mas receberam a palavra, só que por causa da erosão do trabalho dos empregos com os imperadores, por causa de mensal, por causa de dinheiro, por causa do que então eles já estão a formar para descomandar a lei de Deus, para as pessoas ficaram a obedecer a eles por causa de material de fogueiras que eles já ocuparam nas suas mãos. Então, essas são as pessoas que ouviram a palavra de Deus, mas não produz o que eles estão a agitar lá, só as pessoas ficaram a cometer pecado só, mais nada. É por isso que vai encontrar cristão, muçulmano, todos. O caminho dele que estão a andar é de extraviação. Assunto de adultério, ninguém tem medo. Por quê? Eles receberam a pregação sobre o assunto de respeito do reino de Deus, mas por causa de preocupação da vida mundana, com a erosão das riquezas dessa vida, eles já ficaram descomandados, cada um na parte dele, onde que ele tem, já é rei, quase é mandador mais que Deus. Então, essa é que é a quebra que nós estamos a andar com ele sempre. Então, vê Mateus 13, versículo 24.
Isso aqui é a parábola do trigo e joio. Jesus depois lhes disse esta outra parábola. O reino de Deus pode ser comparado a um homem que semeou boas sementes na sua terra. 25. Mas naquela noite, enquanto todos estavam dormindo, o seu inimigo veio e semeou geio no meio do trigo e foi embora. 26. Mais tarde, enquanto as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio também apareceu. 27. Então os servos do homem aproximaram-se dele e lhe perguntaram: o senhor semeou boas sementes em sua terra, não é verdade? Então, de onde veio este joio? E o homem lhes respondeu: não foi algum inimigo quem fez isto. Os servos então perguntaram: o senhor quer que arranquemos o joio? E o homem respondeu: não. Pois, enquanto vocês foram arrancados o joio, poderão arrancar também o trigo. Número 30. Deixa que ambos cresçam juntos. Quando chegaram à época de colheita, eu direi aos ceifeiros: apanhem primeiro o joio, amarrem-no e fechem e atirem-no ao fogo. Depois arranque o trigo e o leve para o celeiro. Aí, ainda eu estou na tradução da palavra. O que é o joio? O que é trigo? Havemos ir na tradução de joio. O trigo e joio são duas coisas diferentes, mas havemos de chegar na tradução dele. Vem no Mateus 13, versículo 31. A cabeçada disse que a parábola de semente demonstrado. Jesus contou ainda outras parábolas. O reino de Deus pode ser comparado a semente demonstrado em que um homem semeou em sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas enquanto cresce, transforma-se na maior de todas as hortaliças. Ela se transforma uma árvore e as aves do céu fazem ninhos em seus ramos. A pregação vai começar da maneira como assim que eu estou a começar. Mas depois dos anos, vai subir a pregação até quase todo mundo vai vir apanhar. Numa de que mesmo essa pregação de Jesus Cristo, quando começava, você no comércio vem como um maluco, passar essa a te ofender, a te abusar, cada qual da sua maneira. Mas a mensagem aí, a cresce até vai chegar numa infância. O dono depois de morrer é onde que a semente então vai vir ficar bem crescido. Vem Mateus 13, versículo 33. Diz que a parábola do fermento. Jesus então lhes disse uma outra parábola. O reino de Deus pode ser comparado a fermento que uma mulher pega e mistura com 3 medidas de farinha, até que tudo fique fermentado. Aí seja pregação de extraviação, pregação de salvação. Ao começar pequenino, você a misturar, até todas as pessoas ficaram misturadas. Se é pregação de extraviação, é de extraviação. Se é de salvação, é de salvação. Mas ao começando, é pouco, 1, 2, 3, 4, até todas que vão ser destinadas naquele caminho, ser fermentado. Por que Jesus usava parábola? Mateus 13,
versículo 34. Jesus ensinou todas essas coisas ao povo por meio de parábola, e não lhes dizia nada não sendo por meio dela. Isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por Deus por meio do profeta Isaías. Eu falareis mediante parábola e explicarei coisas que são desconhecidas desde o princípio do mundo. Jesus explica a parábola do joio. Agora estamos já encontramos aqui a tradução de parábola de joio. Diz que Jesus então, despedindo as multidões, foi para casa, a sair lá na praia. Essa toda a ensinatura foi lá na praia. Então, a sair lá na praia, a ir para casa, Jesus então, despedindo as multidões, foi para casa. Os discípulos se aproximaram dele e lhes pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. E Jesus lhes disse: aqueles de quem planta boas sementes é o filho do homem. Esse filho do homem que está sendo referido aqui é Jesus Cristo. Jesus Cristo plantou uma planta de trigo, que bem-aventurados são os que choram, porque Deus os consolará. Porque Jesus disse que bem-aventurados que choram, porque a vida futura, entre nós ninguém que é perfeito perante a Deus, mas há os que são perfeitos perante a Deus. Mas Ele, Deus, é que conhece quem é perfeito, quem é imperfeito. A pregar a palavra de Deus não se faça pacto de uma pessoa ser perfeito. A perfeição não vem por causa de pregação, nem de dirigir, nem numa de que Deus pode vir te purificar você a cometer erros que as pessoas não te gostam, mas Deus vir te gostar você com essas suas ações. Matar aí. Deus te dirigir, você matar as pessoas que Deus lhe entrega o destino, mas nós para ver, havemos de ver que esse gajo aqui nada está a errar, mas por enquanto ele está a cumprir o mandamento de Deus consoante como que Deus lhe destinou naquele caminho. Então, nós como estamos a viver aqui, essa pregação são pregação diferentes e a explicação de pregação são diferentes. Cada grupo tem sua forma de explicação e pregação, e cada cabeça tem sua forma de entendimento, explicação e pregação. Então, existem uma pregação aí que são de salvação e existem uma pregação ali que são de extraviação, mas todos são pregação. Então, bem-aventurados os que choram, porque os que choram são pessoas humildes que estão a se humilhar perante a Deus, para eles chorar, rezar a Deus para lhe perdoar pecado que eles cometem, que se reconhece, e pecado que ele comete, os que não se reconhecem. Porque o assunto de armamento de pecado é uma coisa espiritual e nós somos carnal. Ninguém conhece, nem mesmo aqui estou a ouvir, só tenho anjo de guarda, mas não conheço qual é o tipo de anjo que eu tenho. Estou a cometer pecado, mas não conheço que tipo de pecado, qual é a cor dele, o peso dele, cada pecado tem quantos gramas, tem quantos quilos, tem quantas toneladas, e tem quanto peso. Eu não conheço, mas ouvi dizer que essa coisa já existe, mas como que vai ser neste dia quando chegar? O que é que eu estou a fazer do bem perante o meu Deus? Porque Ele me fez um ser humano, me comportou ombros, vistas, bocas, voz, tudo, estou completo. O que eu fiz para esse trabalho que Deus fez? Qual é a confiança? O que é que eu vou fazer para vir agradar Deus, que vai ultrapassar o que Ele fez para me criar? Estou a comer na sorte dele,
estou a viver na vida dele, estou a respirar na respiração que vem dele, ventania que estou a usar é dele, a água que estou a usar é dele, não sei o que, a terra que estou a pisar é dele, não sei o que, chuva que estou, tudo é dele. Numa de que eu não tenho nada a partir do meu corpo até o que eu estou a consumir, não tenho nada, nem voz, tudo é dele. Quando ele quer tirar, tira. Então, o que é que vai me satisfazer para ser saro? Deus é que sabe. Então, ali, aonde que Jesus Cristo disse que bem-aventurado os que choram. Mas, por enquanto, os iletrados, eles não pensam nada porque não raciocinam. Tudo para eles são brincadeira. Porque estudam na escola de filosofia aí que diz que Deus não existe. Mas essa escola não é que diz que Deus não existe. Por quê? O governo viu assim. Se nós aqui havemos de levar obrigatoriamente as pessoas de Deus, havemos criticar muitas pessoas. Vamos pôr Deus não existe, a pessoa vai estudar, vai ler os livros de Deus. Cada um vai seguir o caminho de Deus consoante de fé dele. Ele com Deus dele não é por causa de ameaça dos funcionários do governo. O que vai usar os governos é a lei. Governo é que é a lei. Essa lei de Moisés é governo. O governo que eles estão a controlar é a maldade invisuável perante o povo contra os outros. É que é a defesa do governo aí. Numa de que mesmo você de governo é ladrão, é bandido, é merda, não sei o que é Ferreira é ladrão, eu sou Darnam. Mas enquanto você tem problema aí, ele não tem nada a ver de você Darnam, não tem nada a ver que você é de Islamo, não tem nada a ver você de cristão, não tem nada a ver de você que é Rastaman, não tem nada a ver que você é bandido, te trata como um servo da república, com o seu rei, chefe do Estado. Depois de você curar, vai seguir o que você quer para seguir, mas a paz não pode criticar os outros. Ali é onde que a lei de governo toma medida contra você. Mas se ofender, você ofende. Mas o governo quer paz. Então, se o governo vai dizer que Deus existe, a pessoa ia o abandonar nas comunidades. Então, muitas das pessoas aqui têm medo do governo. Nosso Deus aqui é Jacinto Filipe Nunes. É que temos medo dele. Mas se fosse que não sendo rei de governo, ser só Deus, nem na mesquita coluna não havia, a pessoa ia ir lá, ao vivo. Uma vez eu fui lá numa igreja, lá disse que tem dado o poder de Deus. Fazia pregação ali, Ferlimo, como aqueles mentirosos. Mentiroso. Fala uma coisa, não sei o que é de política. Então aqui não é de política, me tá bom. Deus disse que espera lá, enviou um maluco aí. Bebida dele bateu ali, não sei, com suruma aí, veio e disse que isso aqui tudo é meu. A entrar aí no meio, pastor ali a pregar, isso aqui tudo é meu, isso aqui tudo é meu, isso aqui tudo é meu. O pastor, em vez de fazer oração com Jesus Cristo, começou a repetir, afinal desse governo que ele colocaram polícias lá no hospital central, aqueles fizeram o bem. Porque isso é por causa de defender essas coisas. Aqui também tem que fazermos uma maneira aqui de pedir pelo menos uma forças de segurança, pelo menos duas, para verificar a nos defender. Aí Jesus Cristo já lhe esqueceu. Mas enquanto Jesus Cristo é que é Deus dele. Mas veio esse, servo de Jesus Cristo esse, como ele disse que Jesus Cristo é que é Deus. Então, já estava a pedir então a ideia do chefe do Estado para vir trazer o seu espírito aí de segurança, para vir guarnecer a igreja. Então o significado que governo é que é obedecido em termos de lei, porque nós somos carnal. Nós, o nosso medo não é espiritual. Nós, o nosso medo é carnal, porque nós somos carnal. Assunto de anjo aqui ninguém confia. É por isso que vai encontrar Shehe está a entrar no quarto, está a adulterar. Mas ele está a dizer que tem 2 anjos aí de guarda. Mulher tem 2 anjos de guarda.
Mas como não estão a ver, eles são carnais, que essas ideias são coisas espirituais. Entrar ali, comete adultério e eles estão a entrar na igreja a dançar com alegria, entrar na mesquita a cantar com alegria, porque já estão a ver que aquilo que nós fizemos éramos 2 pessoas, enquanto ali são 7 que estavam aí a afirmar aquele jogo. Deus primeiro, anjo, são 4. 2 anjos, 2 anjos. Total 4. Deus com aquele 4 anjos, 5. Mulher com o homem, 7. Que estavam a testemunhar aquele jogo aí. Mas aí a pastora tem direito de entrar na igreja e ir dançar enquanto cometeu adultério lá, e chefe entrar na mesquita, cantar enquanto cometeu adultério lá se controlou, como era segredo de 2 pessoas, porque a nossa vista é carnal, não é espiritual. Então, é essa semente que Satana semeou. Então, Jesus Cristo disse que bem-aventurado os que choram, porque Deus os consolará. Então, Satana semeou joio. Bem-aventurado os que cantam, porque Satana os consolará. Então, essas são sementes de joio e trigo e joio. Trigo são as pessoas que choram a rezar a Deus. Joio são as pessoas que dançam e que cantam com alegria a rezar a Deus. Então, diz que Jesus explica a parábola do joio. Jesus, então, despedindo as multidão, foi para casa. Os discípulos se aproximaram deles e lhe pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. E Jesus lhes disse: aqueles de quem planta boas sementes é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Boas sementes são as pessoas de quem pertencem o reino do céu. Joios são as pessoas de quem pertencem no inferno, onde que há maligno. O trigo em quem semeia o joio é o próprio. O inimigo quem semeou o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os sinceros são os anjos. Assim como os joios é arrancado e jogado ao fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles arrancarão dos seus reinos todas as pessoas que fazem com que as outras pequem, e também todos os que praticam a maldade. Vamos parar aí. As pessoas que estão a dizer que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo morreu no cruz para o sangue dele vir lavar nossos pecados. Nós mesmo cometer adultério, só tem que nos querer, desde que somos crentes, que querer em Cristo. Está vendo? Então, um Deus que ele viu que o meu povo estão a desobedecer o mandamento. Ele se encarnou para vir se misturar aqui conosco, para ele nos ensinar a forma como que nós podemos obedecer os mandamentos de Deus. Então, esse mesmo Deus, depois de chegar aqui, desobedeceu o 4º mandamento. Primeiro, os discípulos desse Deus, quer dizer que não ser mensageiro desse Deus que andava com ele, estavam a roubar espigas de trigo na machamba dos donos. Como o dia de sábado, as pessoas não andam nas machambas. Eles estavam a roubar trigo nas machambas dos donos. E os sacerdotes lhe perguntaram a Jesus que, Senhor, os seus discípulos estão a fazer coisas que não é permitido fazer no dia de sábado. Ainda mais roubar trigo na machamba dos donos, porque aquela machamba não são Jesus com seus discípulos que capinavam, são pessoas de população simples. Jesus, a resposta, em vez de aceitar erro e pedir desculpa com aquela culpa, ele está a lhe dizer que vocês não leram o que aconteceu com Marta Davi. Marta Davi com seus companheiros entravam no santuário de Deus, comeram pães que eram consagrados a Deus. Por enquanto não é permitido ele nem com seus companheiros para comer aqueles pães. Somente os sacerdotes é que deveria comer. E ainda mais vocês não leram o que dizer que as escrituras, como que se disse que o tempo de Moisés,
enquanto os sacerdotes ficaram a trabalhar nos sábados, a desobedecer e eles ficaram sem culpa. Então, não é preciso vocês condenar os inocentes. E a dizer que eu quero que vocês ficaram com paixão, a não sendo com sacrifício dos animais. Então o Filho do Homem é que é o dono de sábado. A sair dali, está a entrar na sinagoga, também vir encontrar um doente lá. Nesse dia, a sair lá, os discípulos dele a roubar espigas, e não sei se essa espiga também Jesus Cristo se não comia. Sair de lá nas machambas dos donos, entrar na sinagoga, encontrar ali com uma pessoa com as mãos paralisadas, a querer lhe curar, as pessoas lhe aproximar, que senhor, mas qual é o teu problema? Lá na machamba roubaram as espigas das pessoas. Hoje estão a vir aqui também quer tratar, mas é permitido curar pessoa no sábado? A resposta de Jesus diz que suponhamos de vocês, se caísse entre vocês uma ovelha dele no poço, no dia do sábado, poço de água, vocês não iam se forçar para tirar de lá essa ovelha aí. Vocês iam deixar mesmo ele morrer lá no poço por causa de obedecer o mandamento de Deus que não pode trabalhar no sábado. Se caísse. Isso é sempre para dizer que então ovelha, pessoa não é mais que de ovelha. Então ovelha se caísse no poço, tem água aí. Se dormir para amanhã, essa ovelha vai morrer. Se o poço é fundo. Agora, essa pessoa foi nascido com ele, essas mãos paralisadas, tem anos a viver com ele. Vai desconseguir de dia de sábado para acordar o dia de domingo, para obedecer o mandamento. Então, tudo que Jesus Cristo ele estava a ensinar é de desobedecer o mandamento de Deus. Jesus Cristo não ensinava ele para as pessoas obedecer o mandamento de Deus. Para as pessoas que têm ciência, que se raciocina na cabeça que Deus foi lhe revelar uma revelação de compreensão da palavra de Deus. Jesus Cristo não veio aqui para ensinar as pessoas a obedecer o mandamento de Deus. Uma parte Jesus ensinava para as pessoas a obedecer o mandamento de Deus, uma parte Jesus Cristo ensinava as pessoas a desobedecer o mandamento de Deus. Então, diz aqui, se punhamos, se caísse ovelha, mas não caiu. Isso é o exemplo. O que ele está a fazer aqui de tirar esse braço é a realidade. Esse de cair ovelha no poço é um exemplo, não é a realidade. A realidade é essa que Jesus Cristo, os seus discípulos, roubou espigas lá na machamba dos donos, sair de lá, vem trabalhar na sinagoga para curar pessoas que tinham uma mão paralisada. Isso é que é a realidade que Jesus Cristo errou. Esse de ovelha, ninguém caiu e ninguém perdeu e ninguém praticou. E vem encontrar nesse Mateus 12, aquele versículo 46, quando Jesus Cristo se carimbou que família de verdade de Jesus Cristo são os seus discípulos. Numa de que a mãe pegar grávida, 9 meses. Uma mulher que nunca se encontrou com o homem. Foi descapacitada por passagem de Jesus Cristo na porta. Que sofrimento que a Maria apanhou para nascer Jesus Cristo. E a Maria é uma mulher sagrada, purificada com Deus, desde no princípio até no fim da humanidade. Deus não prometeu mais que vai criar uma mulher sagrada como Maria. Maria, eu encontrei o nome dele no Alcorão Sagrado. Até tem surata lá o livro de Maria. Mas o nome da mãe de Jesus, de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no Alcorão não tem. O significado que a Maria é uma mulher importante, que é a mãe de Jesus Cristo, do que a mãe de Muhammad. Eu, a mãe de Muhammad, não conheço o nome dele, até agora. Não sei outros muçulmanos que podem já se enganar lá. Mas o nome de Muhammad sallallahu alaihi wasallam no Alcorão não tem. Mas o nome da Maria, a mãe de Jesus Cristo, no Alcorão tem. E tem avaliação
de Deus como está ali valorizar essa mulher, mas Jesus Cristo carimbou a palavra na Bíblia que Maria não é a família de verdade de Jesus. A família de verdade de Jesus são seus discípulos. E esses discípulos são pecadores, outros são cobradores de impostos, que as pessoas que não andavam no caminho de Deus. Esse Judas Iscariote também estava no grupo que lhe traiu Jesus Cristo, mas juntou todos esses seres amados de Jesus Cristo, que é a família dele, junto com esses traidores aí, vir rejeitar Maria, que lhe carregou na barriga dele 9 meses, ele nascer, alguns anos, lhe pegar nas mãos dele, ele a cagar, a lhe lavar no cu tudo, a lhe conservar, a lhe dar investimento de roupa, tudo, trabalhar ele, a lhe criar até quando ele chegar a conhecer o que é a palavra de Deus. Mas com esse tudo o trabalho que Maria fez contra Jesus, disse que você não é minha família de verdade. Família de verdade de Jesus Cristo são seus discípulos que não trabalharam nenhum no nascimento de Jesus Cristo. O que é a família? E a vir apanhar aquela história de uma mulher cananeia, a dizer que Jesus ajuda uma mulher que não é judia. Quando estava a lhe pedir, vamos encontrar lá à frente ali. Quando ele estava a pedir que para salvar a fazer oração com a filha, por lhe ver que ela é cananeia, Jesus a dizer que não é certo tirar comida dos filhos para dar às cachorrinhas. Numa de que Jesus Cristo fazer oração para salvar uma mulher, uma criança de uma família cananeia, que não era de Israel. É a mesma coisa tirar pau dos filhos para dar cachorrinhos. Numa de que pessoas que estão fora do país de Israel, Jesus se considerava como são cães, e as crianças dele como são cachorrinhas. Na boca de Jesus. Essa é uma palavra que está carimbado na Bíblia. Encontra essas palavras aí. Então, essa é uma ensinatura que Jesus Cristo semeou, porque ele testemunhou que ele não foi enviado a não sendo com o povo de ovelhas perdidos do povo de Israel. Então, as pessoas que estão fora do povo de Israel, na conta de Jesus Cristo, eles são cães e as crianças deles são cachorrinhos. Isso aí já semeou esse Jesus Cristo e já basou. Então, vê esse amigo, esse inimigo, que semeou a dizer que Jesus Cristo vem para salvar todo mundo. Aqueles que Jesus Cristo negava, então depois dele morrer, juntou todos os seres dele. Então escreveram o segundo livro, esse é o inimigo. Que Jesus Cristo é um servo escolhido por Deus. Esse inimigo veio e disse que Jesus Cristo é um filho unigênito de Deus. Como que ele nasceu? Deus é que foi engravidado. Ou Deus fez sexual com Maria, para lhe engravidar Maria vir ser nascido Jesus Cristo. A escrita na Bíblia como que se diz que Deus recomendou um anjo. Deus recomendou um anjo, que é servo. Se é o filho, tem que ser que Deus recomendou o filho, que é anjo, que vive com ele lá. Que você vai ir se encontrar com Maria. Para ele pegar grávida, nascer criança por o poder do Espírito Santo. A lhe referir aquele Espírito Santo que Deus recomendou para vir se encontrar com a Maria. E aquele Espírito saiu na presença de Deus, diretamente até na presença de Maria. E Maria foi lhe recomendar, e o anjo foi falar com Maria que eu fui recomendado com Deus para vir se encontrar contigo, para você ter uma criança por Espírito Santo, que sou eu, Espírito dele, a falar esse Espírito com Maria. Então, quem se encontrava com Maria foi Espírito, não foi Deus. Então, ali é segredo entre os três, Deus, o Espírito e Maria. Como a Bíblia às vezes vem por parábola, não deveria dizer que naquele tempo que vai lá ele se misturar com ele, dormir com ele, fazer sexual para ele leva essa mensagem para ele entregar. Então, a mensagem de grávida nós todos conhecemos, como que a pessoa basta se encontrar com o homem, depois a mulher como que vai se encontrar com o homem para ver ele engravidar, porque a Bíblia nos explica coisas como são coisas dos malucos.
ou das malucas. A Bíblia explica como uma coisa dos fiéis. É por isso que Jesus Cristo, naquela parte de Mateus 11, versículo 25, quando Jesus disse que Pai, Senhor do céu e a terra, eu lhe agradeço para tê-las escondido essas coisas dos entendimentos e dos conhecidos e dos entendimentos, para tê-las mostrado às pessoas que são simples como as crianças. Então, aí o significado que existe uma instituição, porque existem uns adulteradores. Adultério, quando você ouvir que vocês ouviu dizendo que os antepassados foram dito que não comete adultério, mas eu por vos dizer que quem vai olhar uma mulher com uma vista de cobiçar, ele já cometeu adultério em seu coração. Então o julgamento de pessoa que cometeu adultério tem que ser empedrechado até pena à morte. Porque Jesus Cristo testemunhou no Mateus 5, versículo 17, que vocês não pensam que eu vim para acabar com a lei de Deus que lhe enviou Moisés, nem com o ensino dos profetas. Não vim acabar com ele, mas sim dar a verdadeiro significado dele. Vos digo a verdade que enquanto o céu e a terra durarem, nenhuma letra dentro dessa lei de Deus que lhe enviou Moisés vai desaparecer, nem um único acento desaparecerá. Isso no princípio até no fim. Ele dizer que, e vos digo mais, se enquanto os superes da lei, ser presidentes, ser primeiro-ministros, e ser não sei o quê, e os fariseus, as pessoas que estão a dirigir igrejas, as pessoas que estão a dirigir mesquitas, as pessoas que estão a dirigir, não sei, empresas, as pessoas que estão a fazer coisas que Deus não quer, jamais entrarão no reino do céu. Jesus aí semeou, já foi. Então, se você vai ficar a cometer adultério a entrar na igreja, deve saber que você já foste empedrechado uma das pedras espirituais. No caminho de Deus você não há de ser precisado. O seu caminho vai ser da igreja e das mesquitas, porque ali só valoriza-se patrões e pessoas bonitos. Bonitos e bonitas. E patrões é que está sendo valorizado na mesquita e nas igrejas. Então aí é onde que está sendo precisado os adulteradores. Mas o caminho de Deus é onde que Jesus Cristo, no Mateus 6, versículo 5, disse que quando você quer rezar, é no seu quarto, porque aí no seu quarto é você com seu Deus, insegretamente. Mas enquanto você gosta de assunto de adultério, ali você é empurrado por misericórdia de Deus. Então aí tem que ir na igreja ou na mesquita, chegar lá, cantar e dançar. E a se orgulhar como vocês são salvos mais que os outros. Diz que Jesus lhes disse: aquele é quem planta as boas sementes é filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são as pessoas de quem pertence o reino de Deus. E joios são as pessoas de quem pertence o julgamento do inferno sobre o assunto dos seus malignos. O inimigo quem semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os cenferos são os anjos. Assim como os joios é arrancados e jogado ao fogo, assim também será no fim dos tempos. O 13:44. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles arrancarão dos seus reinos todas as pessoas de quem faz com que os outros pequem, e também todos os de quem pratica a maldade. E os anjos jogarão esses tipos de pessoas na fornalhas acesas, onde elas vão chorar e ranger os dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de Deus, e quem pode ouvir, ouça. Vê Mateus 13, versículo 44. A parábola do tesouro escondido. O reino de Deus pode ser comparado a um tesouro que foi enterrado num campo. Certo homem o encontrou e, de então felizes, quem ficou escondeu de novo e foi vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo.
Então, o reino de Deus, como esta palavra. Essa palavra vai ser manifestada com as pessoas escolhidas. Depois de escutar, que vão ver que, afinal, isto aqui é que é a realidade que esses nossos dirigidores cegos dos cegos, que estavam a esconder. Então, ele tem direito de perder todo o tempo dele para vir perseguir essa pregação. E ser corretamente é dele. Então vem Mateus 13, versículo 45. Diz que a parábola da perola. O reino de Deus também pode ser comparado a um homem em que negocia e procura boas perolas. Quando encontrou uma perolas que eram realmente muito valiosas, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela perola. É esse tempo, então, que as pessoas vão precisar perder tempo, pelo menos por dia, perder um tempo. Aqueles que vão ser escolhidos, vir aqui sentar comigo, fazer debate, de perguntar um por um. Então, esse tempo que vai praticar, fazer uma sua coisas para vir procurar a verdade que vai te entrar aqui, é essas coisas que você vendeu tudo dentro daquele tempo, para vir comprar o tempo de você compreender bem a palavra de Deus. Vence aqui Mateus 13, versículo 47, a parábola de rede. O reino de Deus ainda pode ser comparado a uma rede que, quando jogada no mar, recolheu peixes de todos os tipos. 48. Quando a rede ficou cheia, os pescadores a puxaram para a praia e, sentados, escolheram os peixes, colocados os bons em cestos e jogando os ruins foram. No fim dos tempos também será assim. Os anjos virão para separar as pessoas más das pessoas justas. Número 50. E depois vão jogar os irmãos na fornalhas acesas, onde eles vão chorar e ranger os dentes. Jesus perguntou então aos seus discípulos: vocês entenderam as coisas que eu acabei de lhes dizer? E eles responderam: sim, entendemos. E Jesus lhes disse: é por isso que todos os mestres da lei, enquanto aprendem a respeito do reino de Deus, se torna semelhante a um pai de família, em quem tira de seus depósitos tanto coisas novas como coisas velhas. A palavra igreja, o reino de Deus, dizem que vem como um rede jogado no mar. Numa de que a palavra igreja, pregação é rede, igreja é rede. Pode vir sair ali, pessoas podem vir sair e entrar na igreja. Dentro da igreja, ali tem muitas formas de chamada. Tem outras pessoas que estão a entrar lá na igreja porque estava doente, ouviu dizer que igreja fulano xixi é a igreja do poder de magia de Deus. Pessoas saíram numa distância daqui até 15 quilômetros para ir ver a oração sobre o assunto de problema que ele tem. Chegar lá, ser orando totalmente, ele curar. Depois de curar, dizer que eu não pensava que eu ia curar. Então essa igreja aqui eu nunca vou abandonar. Numa de que a sua recompensa que está dentro daquela igreja é sobre o assunto de problema de doença que ele tem e que lhe puxou para naquela igreja. Então, esse é um dos tipos dos peixes ruins. Tem outras pessoas que estão a ir na igreja por causa de perseguir, a procurar o movimento das mulheres. Outros estão a ir lá na igreja por causa de procurar a oração de magia dos pastores, por causa de ele ter emprego. Tem outras pessoas que estão a entrar lá nas igrejas só para ver o que ele costuma ouvir dizendo. Tem outras pessoas que estão a entrar nas igrejas para vir ter uma companheira no dia do morto dele. Existem outras pessoas que estão a entrar nas igrejas porque encontrou os pais enquanto estão a andar naquela igreja, seja mesquita,
é em si mesmo, todos, porque a igreja é língua, mesquita é língua. Está a ver? Então, esses de todos vai ser como são peixes ruins, porque a recompensa que lhes chamaram para eles entrar lá na igreja não é por causa de arrependimento de adorar Deus. Ele quando chegar, e também pastor, é a mesma. Pode encontrar um pastor, ele construir igreja por causa de programa da vida dele. Ele já passou nas igrejas, circular a ver dinheiro que está a entrar nas igrejas, e ele também paranejou o assunto de fundar a igreja dele. Ir arranjar lá feitiçaria, levar a Bíblia até no curandeiro, tratar para ele ficar a rezar as pessoas com aquela Bíblia ali, lhe arrançar o espírito mau, depois tirar, lhe jogar as pessoas, cobrar dinheiro aí, desenvolver mais. Então, aí todas têm umas suas a recompensa, mas que estão a andar nas igrejas. Mas todos estão a ser chamados lá em pregação conforme como está. Mas no dia do juízo final, esses tipos de pessoas não há de obedecer os 10 mandamentos de Deus. E não há de ter medo de Deus. E quando chegar lá é sua alegria. E quando chegar lá ele já fica satisfeito, porque já são salvos no lugar onde que a crença dele, já a fim dele termina por aí. Ele não pensa mais por a frente. Saiu em casa dele diretamente para vir aí. Quando chegou ali já chegou no fim. Então quando chegar ali cantar, dançar, porque já é o dia do juízo final. Ele já chegou aí. Dia dele aí já chegou, aí ele já está salvo. Tudo o que ele está a ouvir e ver aí, para ele já está completo. Ele não está a ver mais o que é à frente. Então, é esse rede. Então, Deus, dentro dessa pregação, as pessoas que vão entrar no quarto e rezar a Deus e a gravar os 10 mandamentos na cabeça dele, não esquecer e cumprir, são essas pessoas que vão ser peixes bons, que vão ser levados para serem conservados no cesto. Então, é essa a parábola de rede, que o reino de Deus ainda pode ser comparado a uma rede em que, enquanto jogada no mar, se recolheu peixes de todos os tipos. Do 48. Enquanto a rede ficou cheia, os pescadores a puxaram para a praia e, sentados, escolheram os peixes, colocando os bons em cestos e jogando os ruins fora. 49. No fim dos tempos também será assim. Os anjos virão para separar as pessoas más das pessoas justas. 50. E depois vão jogar os irmãos na fornalhas acesas, onde eles vão chorar e ranger os dentes. Jesus perguntou então aos seus discípulos: vocês entenderam as coisas que eu acabei de lhes dizer? E eles responderam: sim, entendemos. E Jesus lhes disse: é por isso que todos os mestres da lei, enquanto aprendem a respeito do reino de Deus, se tornam semelhante a um pai de famílias que tira de seus depósitos tantas coisas novas como coisas velhas. Mateus 13, versículo 53. Diz que Jesus se vista na cidade de Nazaré. Quando Jesus terminou de ensinar estas parábolas, deixou aquele lugar e partiu para as suas cidades natais. Ele começou a ensinar nas sinagogas deles, e todos ficaram muito admirados e perguntavam: onde ele conseguiu essas sabedorias e esses poderes de fazer magia? 55. Esse homem não é o filho do carpinteiro? Os nativos esse, que lhe conheceram Jesus Cristo da maneira como que vocês que estão comigo aqui me conhecem mínima parte, que este cota aqui cota rasta. Este cota aqui é assim. Este cota aqui é assim, este cota aqui é assim. Nesta parte onde que nós estamos. Mas essa mensagem, depois de ser lançado lá no internet, aquelas pessoas que estão lá vai tornar difícil para me extinguir eu da maneira como que eu estou. Mas como agora já há desenvolvimento, vem corretamente que sim, esta pessoa é esse, mas o meu comportamento me conhece as pessoas que eu fico com ele.
As pessoas que vão me encontrar na pregação, eles vão me conhecer eu por pregação, não é por o meu comportamento. Então, diz que onde ele conseguiu essas sabedorias e esses poderes de fazer magia, esse homem não é o filho do carpinteiro, o nome da mãe dele não é Maria, ele não é irmão de Tiago, de José, de Simão e de Judas. 56. Não vive as suas irmãs aqui conosco? Então, de onde é que ele conseguiu tudo isto? 57. E não queria saber dele, mas Jesus lhes disse: todos os profetas são respeitados em todas partes, menos em suas próprias terras e em suas próprias casas. E Jesus não fez muitos milagres lá, pois o povo não tinha fé. Então, é aí que Jesus Cristo, ele não gostava na terra natal. Sempre ele passeava nos lugares. Então, a mãe, como é uma de fé, com os irmãos, que eles adoravam a Deus, sempre enquanto eles ouviam de que para Jesus Cristo estava no lugar X, eles arrancavam por o poder de querer visitar a família, basava para onde que Jesus Cristo está. Mas chegar lá, Jesus Cristo julgava a mãe junto com os irmãos por causa de falta de fé das pessoas que foram nascidas na terra natal. Por enquanto o julgamento de Deus não é assim. O que Jesus Cristo julgava. Hoje Jesus Cristo é Deus, com as pessoas que não lhe conhecem, que é Jesus. Então Deus escolheu-me para explicar o que é a realidade sobre o assunto desses servos de Deus. Jesus é um servo escolhido por Deus. E nós todos somos servos escolhidos por Deus. Cada um foi escolhido consoante do seu caminho. Não se bate a cabeça. Mateus 14, versículo 1. A cabeçada disse que a morte de João Batista. Naquele tempo, Herode, quem era o governador da Galileia, ouviu a falar a respeito de Jesus Cristo. Então disse aos seus empregados: esse homem é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, é por isso em quem tem esse poder para fazer tais milagres. Herode é que tinham mandado prender João, amarrá-los e colocá-los na prisão. Ele tinha feito isto por causa de sua cunhada Herodias, esposa de seu irmão Filipe. João tinha dito várias vezes a Herodes que você não pode viver com a esposa de falecido seu irmão, pois isto é errado. Número 5. E embora Herode quisesse matar João, ele tinha medo dos judeus, pois esses judeus consideravam o João Batista como profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou para ele e para os seus convidados, e elas agradou muitos a Herode. Herodes então lhes prometeu com juramentos dar a ela qualquer coisa que pedisse. Mas a moça, persuadida pela sua mãe, lhe pediu: eu quero que o Senhor me dê a cabeça de João Batista no prato. Número 9. Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que tinha feito diante de seus convidados, determinou que desse à moça o que ela tinha pedido e mandou que cortasse a cabeça de João Batista na prisão. Número 11, Mateus 14, capítulo 14, versículo 11. A cabeça de João foi levada num prato e entregue a Jova, em quem por sua vez a entregou à mãe. Número 12. Os discípulos de João vieram e levaram o corpo e enterraram sem cabeça aí. Depois foram e contaram a Jesus o que tinha acontecido. Mateus 14, versículo 13.
A cabeçalho disse que Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas. Enquanto Jesus ficou sabendo o que tinha acontecido, saiu dali no barco e foi sozinho para um lugar onde não tinha ninguém. Enquanto a multidão soube disso, deixou os povoados e o seguiram por terra. Mateus capítulo 14, versículo 14. Enquanto Jesus saiu do barco e viu a grande multidão, teve muita pena do povo e curou os doentes. Número 15. Ao anoitecer, os discípulos de Jesus se aproximaram e lhes disseram: não tem ninguém neste lugar e já é tarde. Despeça estas pessoas para que elas possam ir até as vilas mais próximas e compre comidas para si. Mateus 14, versículo 16. Jesus, porém, lhes disse: essa gente não precisa ir embora. Por que vocês mesmos não lhes dão algumas coisas para comer? Mateus 14, versículo 17. Eles, no entanto, lhes responderam: mas tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes. 14, 18. Jesus então lhes disse: traga os pães e os peixes aqui. Mateus 14, capítulo 14, versículo 19. Depois mandou que a multidão se sentasse na grama. A seguir, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e agradeceu a Deus pelo alimento. Então partiu os pães e os deu aos discípulos, os quais os distribuíram entre a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram ainda 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. 21. Os que comeram foram mais ao menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Mateus 14, versículo 22. A cabeçalho diz que Jesus anda sobre as águas do lago. Logo depois, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e partiu-se para o outro lado do lago da Galileia. Enquanto ele despediu a multidão. Enquanto a multidão foi embora, Jesus subiu sozinho para um monte e fim de orar. Então aí, Jesus subiu no monte para orar. Depois, os pastores disseram que ele é Deus. Afinal, Deus dele é oração ou Deus dele é um poder? Ordem, porque Deus dele é ordem. Então, Deus não ora, Deus ordena. Você basta lhe ver um servo a orar, esse não é Deus, esse é um servo, porque servo é que ora a Deus para conseguir o que ele deseja na necessidade dele. Mas Deus não ora, Deus ordena, seja e é, porque a palavra de Deus é verídica. Deus não pode, você basta lhe ver uma pessoa a orar, esse é servo de Deus, não é Deus. Quem pode ouvir, ouça. Diz que subiu sozinho para um monte a fim de orar. À noite veio e Jesus permanecia ali sozinho. O barco, no entanto, já se encontrava a vários quilômetros da praia e estava sendo sacudido pelas ondas, pois o vento soprava contra ele. 25. Entre 3 e 6 horas da madrugada, Jesus foi ao encontro deles andando em cima do lago. 14 a 26. Os discípulos, por enquanto o viram andando por sobre a água do lago, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medos. E esses instantes Jesus lhes disse: coragem, sou eu, deixa de ter medo.
Mas Pedro lhes disse: se é você mesmo, Senhor, manda que eu ande em cima da água até onde você está. 29. E Jesus lhes disse: pode ouvir. E Pedro, saindo do barco, andou em cima da água em direção a Jesus. Ao sentir o forte vento, Pedro teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor! E Jesus imediatamente estendeu a sua mão e, segurando-o, lhe disse: como é a sua fé é pequenina, por que é que você duvidou? E ao entrar ambos no barco, o vento parou de soprar. 33. Os que estavam no barco adoraram e disseram: realmente o Senhor é o Filho de Deus. Mateus 14, versículo 34. Depois de ter atravessado o lago, eles chegaram à praia em Genesaré. Quando os habitantes daqueles lugares o reconheceram, mandaram avisar todas aquelas regiões sobre a sua chegada. As pessoas então levaram a eles todos os que estavam doentes e lhes imploraram para que deixassem ao menos tocar na ponta da sua roupa. E todos os que tocaram ficaram curados. As pessoas foram cerradas com Deus sobre o assunto de destituição da palavra de Deus. Tem várias individuais. Há as pessoas que foram cerrados os ouvidos para não poder escutar a palavra secreta do reino de Deus. E há as pessoas que foram destapados o ouvido para escutar a palavra de Deus, mas não podem conseguir entender, foi encerrado o seu coração de não conseguir entender a palavra de Deus, a palavra secreta de Deus, do reino de Deus. Há pessoas que foram destapados os ouvidos e o coração, ouvir e entender, mas foi encerrado na sua mente para não conseguir cumprir as formas dos mandamentos secretos do reino de Deus. Então, aí o significado tem que foram destituídos, selados seus ouvidos, nem pelo menos tempo de escutar, pelo menos 2 palavras. Mesmo eles passando a escutar, para eles vê uma confusão quase. Ele está a ver que parece que você só está a ofender a ele enquanto está a passar naquele lugar. Numa de que aquele lugar, uma pessoa destituída na palavra secreta de Deus, quando você está a pregar a palavra de Deus, vem como uma ofensa que você está a ofender os destituídos da palavra de Deus. Mas coragem e a fé que vem por causa da graça de Deus, cada graça que Deus agraciou com os seus servos. Então, a pessoa que não foi selado os ouvidos, escutar a palavra de Deus, que não foi selado o seu coração, compreender bem, que não foi selado a sua mente, cumprir. Essas é que são pessoas que pertencem ao reino de Deus. Mas as pessoas que estão a escutar a palavra de Deus, as pessoas que não têm nada a ver de escutar a palavra de Deus, as pessoas que escutam a palavra de Deus, mas não compreender, e as pessoas que escutam a palavra de Deus e compreender, não cumprir, essas pessoas são pessoas que pertencem ao reino do maligno, no dia do juízo final. A paz. Estamos já continuando a sair no Mateus 14, agora estamos no Mateus 5, versículo 1. A cabeçada disse que a lei de Deus e a tradição dos judeus, numa de que
existe a idolatria, existe a lei, as regras de Deus, existe a lei, regras dos idolatras, que estão a seguir a tradição dos seus antepassados. Então, às vezes a tradição dos homens é que teve força mais que Deus neste mundano. Porque é uns grupos que são maiores. É por isso hoje vai encontrar um shehe, família dos muçulmanos, família dos cristãos, eles se misturam. Se misturam, não se amostra nem diferente. Cristão pode sair se meter no Islã, o Islã pode sair se meter no cristão, o cristão pode sair se meter na idolatria, a idolatria pode sair se meter no Islã. Numa de que você pode vir encontrar Deus no Mateus, no Surat Al-Baqarah, versículo 221. Deus testemunhou que não desposareis as idolatras até que eles se convertam. Porque uma mulher credora, uma mulher empregada, que é credora, que crê em Deus no dia do juízo final, que cumpre o mandamento de Deus, mas uma empregada desprezada, é preferível essa mulher nos olhos de Deus do que uma mulher livre com bunda dele com uma formação bem bonita. Perante a Deus, essa aí é sujidade. Numa de que as pessoas que desobedecem o mandamento de Deus perante a Deus são sujidades. Que sujidades é queimar só fogo. Sujidade não se arrumam nos cereiros. Mas hoje vai encontrar muçulmano a sair na mesquita, passear nos bairros, vir encontrar uma idolatra com uma senhora dele, usou, apertou aí à frente dele, está a se ver tudo, carne de bexiga que ele carregou, atrás dele, bunda dele como que se rasgou tudo, cheia, veja aquilo ali, acostumou, está a enquistar, está a comprar, está a começar a lhe usar, está a comprar hijab, está a lhe investir. Que você, quando estamos a se encontrar comigo, tem que usar esse hijab para se ver, para as pessoas ver como eu aqui estou a namorar com uma muçulmana, adulterar com uma muçulmana. Numa de que a religião agora é brincadeira só. Não há nada de realidade, porque as pessoas têm mente, têm direito de escutar a palavra de Deus, mas não compreender. E tem pessoas que compreendem a palavra de Deus e não conseguirem entender. E tem pessoas que entendem a palavra de Deus e não conseguirem compreender. Então, isso aí é uma extraviação que Deus formou de cada servo. Mas a pregação, ensinar a palavra de Deus, não é a salvação. Mesmo que as pessoas vão dizer que Muhammad, Jesus, porque eles só eram o mensageiro de Deus, pensa que como eles são santos, mentira. Todos eles são pecadores. Jesus Cristo é um dos pecadores, é por isso que Jesus Cristo foi batizado. O batismo não vem para batizar a pessoa a vir ser Deus. O batismo vem para os ser batizados, os pecadores entrar no caminho dos santificados. Então Jesus Cristo é um dos pecadores. Jesus Cristo com João Batista. João Batista é santo mais que Jesus Cristo. Embora que João Batista é um carnal, Jesus Cristo é um espiritual. Mas Jesus Cristo é um sujo de pecado, mais que João Batista. É por isso que vai encontrar Jesus Cristo com os discípulos deles quando andava nas machambas de trigo. Às vezes os discípulos dele com o próprio Jesus Cristo roubavam os pingas de trigo no sábado. Os sacerdotes estavam a lhe perguntar: Senhor, os seus discípulos estão a fazer uma coisa que não é permitido fazer no sábado. Mas Jesus, em vez de aceitar o erro dele, ele começa a discutir com ele. Você não leram assuntos de Davi? Ele entrava no santuário, comera o pão que era consagrado com Deus, não sei o que. Então, Davi pecou e você também vai pecar. Assim você está a seguir qual é o caminho. E disse que você é Deus, que viu que as pessoas desobedecem seu mandamento, você se encarnou aqui para vir nos ensinar nós para vir obedecer seu mandamento. Depois você mesmo está a vir aqui, está a desobedecer o mandamento, depois está a apontar os pecadores passados que pecaram. Esse Davi mesmo matou o seu incertos para vir lhe arrancar a mulher dele. Adultério é pecado. Davi com 300 e tal mulheres, mas foi matar o seu exército para lhe arrancar a mulher dele. Essa mulher é que nasceu com ele, o Salomão. Mas Jesus Cristo vem tirar exemplo de se curar pilar de Davi, um pecador terrível,
que Jesus Cristo se curou esse pilar aí. Então Jesus Cristo é um dos pecadores. Jesus Cristo com João Batista. João Batista é santo, mais que Jesus Cristo. Foi lá no Cananeia, onde que chamou uma mulher cão aí. Carimbou na carimbo na Bíblia que a verdadeira família de Jesus Cristo é os seus discípulos. Os mandamentos de Deus respeita o seu pai e a sua mãe para Deus te dar muitos anos de viver aqui na terra. Jesus Cristo disse que a mãe não é família de verdade. Então, isso é uma forma que as pessoas podem escutar a palavra de Deus e não compreender, e pessoas podem não escutar a palavra de Deus nem querer, e vir surgir confusão quando a pessoa está sendo pregada. A paz. Mateus 15, versículo 1. A cabeçada disse que a lei de Deus e tradição dos judeus. Depois disso, alguns fariseus e professores da lei de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos que não obedecem às tradições dos líderes? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. Os que estão a se contar aqui não é o assunto das pessoas que querem comer rato, tem que comer. Quer comer galinha, tem que comer. Quem comer pessoa, tem que comer. Quer comer caracora, tem que comer. As coisas que estão registradas no livro para o servo de Deus comer, mas antes de comer tem que se lavar mão. Então o assunto que estão a se falar aqui sobre o assunto de lavar mão e não se lavar mão. Comer coisas sem lavar mão e comer coisas quando lavou a mão. Aquelas coisas que são destinadas com Deus para seus seres consumir. Nós que depois disto, alguns fariseus e professores da lei de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhes perguntaram: 2. Por que os seus discípulos que não obedecem às tradições dos líderes, pois eles que não lavam as mãos antes de comer? Número 3. Jesus por lhes respondeu: por que vocês desobedecem aos mandamentos de Deus seguindo as suas próprias tradições? Número 4. Por que Deus disse: respeita o seu pai e a sua mãe, e em quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe será condenado à morte? Aí, quem amaldiçoar? Você basta carimbar a palavra a dizer que minha mãe, que meus irmãos são esses meus discípulos que estão aqui, o significado que você já amaldiçoou a sua mãe, ele mesmo pode morrer. Você está com seus discípulos. Então, essa mesma falha, Jesus falou ali que como que você vai vir dizer que o seu irmão quer tirar esse ciclo que está nos seus olhos quando você mesmo tem um tronco? Então, o ciclo, o significado que o tronco é de amaldiçoar a mãe. Jesus Cristo tem tronco porque ele amaldiçoou a mãe. Que você não é minha mãe. Minha mãe são esses, meus discípulos que estão com ele. Mas aqui ele disse que quem vai amaldiçoar. Mas aqui enquanto ninguém amaldiçoou, o que está se falar aqui é assunto de comer sem lavar as mãos. É que é a cabeçada daqui. Mas Jesus Cristo, em vez de seguir isso que a gente colocaram em causa, ele está a levar coisas dele, ainda mais são coisas que ele também desobedeceu atrás. Ele mesmo amaldiçoou, mas então o morto de Jesus Cristo, o significado que ele morreu na cruz por causa de amaldiçoar a mãe, para os compreensivos. Porque as pessoas que têm pecado de adultério, eles nunca vão compreender a palavra, porque você basta cometer uma vez, só você tem que ser empedrechado até pena a morte. Então agora há pedras carnal e há pedra espiritual. Pedra carnal já passou, agora há pedra espiritual. Quem cometeu adultério, a palavra de Deus para ele é confusão. E quem que está a cometer é pior. Então, 1000 vezes pessoas primeiro se arrepender, voltar contrito perante ao Deus, pedir desculpa pelo que passou, deixar esse caminho de adultério, pessoa mudar a forma de pensar e a forma de viver, tomar nova posição, vão compreender essa pregação. Fora disso, é maligno. Aí ele disse que por quem Deus disse, respeita o seu pai e a sua mãe.
A quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe será condenado à morte. E Jesus aí amaldiçoou a mãe dele, foi condenado. E orou ali na montanha, uma noite inteira, não dormia, até o olho estava pesado, orar, chorar, sair lágrimas, secar e começar a sair lágrimas de sangue. Mas Deus vai dizer que você não pode brincar. Você como o meu servo. Te mandei para vir testemunhar a verdade. Depois você mesmo está a levar brincadeira. Então o exemplo é você mesmo. Não é verdade? Mateus 15, versículo 5. Mas vocês dizem, em quem qualquer um que dizer a seu pai ou a sua mãe, eu não posso ajudar, pois tudo o que tenho está dedicado a Deus. Número 6. Não precisa honrar a seu pai. Vocês têm anulado a palavra de Deus por causa das suas tradições. Número 7. Hipócritas. Isaías estava certo quando profetizou a respeito de vocês e disse, número 8, esse povo me honra com suas palavras, mas o seu coração está longe de mim. Número 9, em vão me adora, ensinando coisas que são mandamento de homens. Mateus 15, versículo 10. Então, chamando a multidão, Jesus lhes disse, ouça e entenda. Não é o que entra pela boca que uma pessoa que a contamina, mas sim o que sai dela. Número 12. Os discípulos de Jesus então se aproximaram dele e lhes disseram, sabe que os fariseus ficaram ofendidos enquanto ouviram o que o Senhor disse? Número 13. Mas Jesus lhe respondeu, todas as plantas que meu Deus que está no céu não plantou, será arrancada. Mateus 15, versículo 14. Não se preocupe com eles, pois são cegos, guiando outros cegos. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Mateus 15, versículo 15. Pedro, porém, lhe pediu, explica-nos o significado do que o Senhor falou antes à multidão. Mas de que ainda as pessoas, quando ouvem a palavra, têm que seguir aquele ponto até vir limpar você e ficar tranquilizado. Mas Jesus lhes disse, vocês também ainda não entendem? Mateus 15, versículo 17. Vocês não entendem que tudo o que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo? Número 18. O que sai da boca vem do coração e é isso o que contamina a pessoa. Número 19. Pois é do coração em quem vem tudo, os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual. Numa de que adultério é esse assunto de invadir mulheres dos donos, não sei o que, e imoralidade sexual, você fazer sexual só qualquer mulheres, roubos, mentiras e insultos. Número 20. E são essas coisas que contamina a pessoa. Comer sem antes lavar as mãos não contamina ninguém. Comer. Não é assunto de comer rato, uma coisa que... Assunto que está a se falar aqui é assunto de comer sem lavar as mãos. Não é que qualquer pessoa, quem quer comer, pessoa come, qualquer pessoa... Jesus nos ensinou que só que os pecadores são pessoas destituídas da palavra secreta do reino de Deus. Mateus 15... Mateus 15, versículo 21. A cabeçalho disse que Jesus ajuda uma mulher não judia. Jesus partiu daquele lugar e se dirigiu para a região das cidades de Tiro e de Sidom. Isso, exemplo, vai se insistir com aquelas pessoas que vivem na fronteira. Como Jesus Cristo era um moçambicano,
Depois havia a cidade de Tiro e Sidom como cidade de Maspanda e Tete, que as pessoas passam nas estradas de fronteira. Então Jesus Cristo estava a sair daquela cercania de cidade de Tiro e Sidom que estão na fronteira de Israel e Canaã. Então, uma mulher cananeia que morava naquela região se aproximou de Jesus Cristo e começou a gritar, dizendo: depois de essa mulher estar naquele país de Canaã e Jesus Cristo estar nesse país, enquanto estava a passar naquela fronteira, então aquela mulher saiu naquele país e se meteu na estrada a perseguir a multidão, que é aquele servo que costuma salvar as pessoas nas doenças, está aí, e ele também começou a seguir atrás da multidão, ele a barulhar, dizendo, gritar, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha piedade de mim. Minha filha está possuída por um demônio e sofre terrivelmente. Mateus 15, versículo 23. Jesus, porém, não lhes respondeu nada. Aquela mulher, por lhe ver essa mulher cananeia, não é uma mulher de Israel, Jesus não tinha nada a ver de lhe responder aquela mulher. Seus discípulos então se aproximaram de Jesus e lhes disseram: ajuda lá essa mulher, porque ele começou há muito tempo a nos perseguir, a gritar, pedir esse pedido dele atrás de nós. Número 20, Mateus 15, versículo 24. Jesus então lhes disse, os discípulos, aquela mulher, Jesus não tinha nada a ver de abrir a boca dele para falar com aquela mulher, por causa de ser canané. Então Jesus lhes disse, aqueles seus discípulos, depois dos discípulos pedirem Jesus Cristo para lhe ajudar aquela mulher, disse que eu fui enviado somente às ovelhas perdidas do povo de Israel. Mateus 15, versículo 25. Mas a mulher, tendo se aproximar, se ajoelhou diante de Jesus e lhes disse: ajuda-me, Senhor. Eu estou mal. Minha filha, eu desde há muito tempo que nasceu nunca recuperei. Eu quero ver a minha filha a viver da maneira como que está a viver as filhas dos outros. Em resposta, Jesus lhes disse: não está certo tirar a comida dos filhos para dar aos cachorrinhos. Numa de que fazer a oração de Jesus Cristo para salvar uma criança da família dos Canaã é a mesma coisa tirar o pau dos filhos de Israel para lançar cachorrinhos. Numa de que esse é um Deus, vai ofender criança dos outros, lhe chamar cachorrinha, cães, numa de que não é criança, crianças são de Israel. Outros que estão fora de Israel são cães, crianças deles são cachorrinhos. Jesus não pode fazer oração para vir salvar cachorrinhos dos outros. Mas a mulher lhe disse: isto é verdade, Senhor, o que está a falar. Por até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Se fosse que era essa época, a gente não íamos falar com Jesus. Minha filha está doente, estou a lhe pedir a ele para me ajudar a curar. Depois ele vir contar minha criança como cachorrinha, numa de que não é pessoa. Se minha criança é cachorrinho, o significado que eu que nasci, aquela criança, sou cão na presença dele. Então esse tipo de pessoa, com essa fé que nós temos aqui, ninguém deveria lhe perseguir esse manche. Porque essa é uma ofensa muito terrível. Aquilo era uma corta-matos que para aquela mulher não vale a pena mais ele pensar no assunto de sair lá na Canaã para vir pedir a salvação dos israelitas, se ele vir a aproveitar. Mas a mulher, isso que não é possível. Ele aproximou a dizer que eu aceito ser cão, minha filha, ser cachorrinha, mas quero que você seja dono desse cão aqui e aquela cachorrinha aí. Trata-nos como seus cães. O que eu quero é sua salvação.
Ao ouvir aquilo, Jesus lhes disse: a sua fé é grande, senhora. Quem seja feita o que a senhora deseja. Lembra de que aquela criança não foi curada por oração de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo fez coração de fé daquela mulher é que vai ser o tratamento da filha. Aquela criança foi curada por causa da fé daquela mulher, não é por a vontade de Jesus Cristo, para os compreensivos. E naquele mesmo momento a sua filha ficou curada. A paz esteja com os compreensivos. Mateus 15, versículo 29. A cabeçada disse que Jesus cura muitas pessoas. Jesus então partiu daquele lugar e voltou para junto do lago da Galileia. Depois subiu ao monte e se sentou ali. Número 30. E uma grande multidão foi até ele e levando consigo coxos, cegos, mancos, mudos e muitos outros doentes. Eles eram colocados aos pés de Jesus e estes curavam a todos. Número 31. Os mudos voltavam a falar, os mancos eram curados, os coxos podiam andar e os cegos recobravam a vistas. E todos os povos, ao ver aquilo, ficou muito admirados e deu louvores ao Deus de Israel. Mateus 15, versículo 32. A cabeçada disse que Jesus alimenta mais de 4.000 pessoas. Jesus então chamou os seus discípulos e lhes disse: eu tenho muita pena de todas essas gentes. Já faz 3 dias que estão comigo e agora não tem nada para comer. Não quero que mandá-los embora sem lhes dar comida, pois eles podem desmaiar pelo caminho. As pessoas que têm fé seguiam Jesus Cristo a sair numa distância de deserto. Daqui quase até na faina, encher lá, a pessoa lá ficar 3 dias sem comer, só eles a comer a palavra de Deus. Não é essa época de agora dos malfeitores. Pregação, você só pregar só quase acerca de um versículo só, cabeçário só. Se você se acabar ali até na ponta, as pessoas todas vão encontrar na igreja a sair um por um. Somente tem que pregar 3 palavras, pronto. Música aí, dançar, 3 palavras, música, dançar, história, não sei o que. Aí mesmo pronto é onde que as pessoas podem levar o tempo. 3 dias sem comer. Agora, o mundo dos malfeitores, pregação pedaços, muitos são músicas, dançar. Mas por enquanto, esses 3 dias, tem pessoas que recebiam a palavra a se reconhecer os seus erros, a chorar aí, a pedir a Deus o perdão. Mas esse mundo de agora torna-se difícil. Então, diz que seus discípulos então lhe perguntaram: onde é que vamos arranjar tantas comidas para dar para todas estas gentes num lugar deserto como este? Mateus 15, versículo 34. Mas Jesus lhe perguntou: quantos pães vocês têm? E eles responderam: temos 7 pães e alguns pequeninos peixes. 35. Que Jesus então mandou que a multidão se sentasse no chão. 36. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graça a Deus e partindo os deu aos seus discípulos e que os distribuíram entre a multidão. 37. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 7 cestos cheias com os pedaços que sobraram. 15:38. E os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Número 39. Depois disto, Jesus despediu a multidão e entrou no barco e partiu para a região de Magadá. Então,
Essas são uma das informações das pessoas compreensivas escolhidas por Deus que vão compreender estas palavras. O significado das mensagens é as pessoas têm que mudar a forma de pensar e a forma de viver e a forma de comportar e a forma de consumir e todas as formas que eram carnal. Mas hoje em dia você pode encontrar cristão a entrar na mesquita, a entrar na igreja, não deixar o comportamento que ele vem com ele desde a infância. Muçulmano entrar na mesquita sem mudar o comportamento da infância. Você encontra muçulmano entre os irmãos, se dá socos, se dá pontapés, lutar, já se dá choro aí. Cristão entre irmãos, se dá socos, se dá pontapés, se dá porradas, ali ficaram a se criar entre eles aí. Depois de acabar o estudo, se divide o grupo, cada qual é por si, Deus é que está conosco. Então, essa forma, o significado que a gente ainda estamos a querer escutar, outros não querem nada ouvir o que é da palavra. Outros está pronto para escutar a palavras, mas os ouvidos não foi cerrado, só que o coração foi cerrado para compreender a palavra. Outros foram escutar e foi compreender, foi destapados de compreender a palavras, que mais foi ensinado na sua mente como que vai cumprir a seguir as regras da palavra secreta do reino de Deus. Então, isso aí são duas coisas diferentes. Nem eu, quando estou a pregar a palavra, não é que eu sim, pode ser que compreendo da maneira, ouvi da maneira como que eu ouvi. Compreendo da maneira como que eu compreendo. E pode ser não compreender da maneira, porque a entrada é compreender da maneira como que deve ser compreender. Adorar a Deus da maneira como que deve ser adorar a Deus. Acreditar a Deus da maneira como que deve ser acreditar a Deus. Mas aqui cada um tem sua maneira de acreditar a Deus. E cada um tem sua maneira de adorar Deus. E cada um tem sua maneira de compreender a palavra de Deus. E assim nós somos diferentes. Numa de que é por isso Jesus Cristo disse como? Que quando vocês rezar Mateus 6, versículo 5, entra no seu aposento, fechar a sua porta, porque esse assunto de comum é uma coisa de hipocrisia, não é de verdade, porque nem pelo menos dentro da igreja ou da mesquita, ali tem fés diferentes. Mesmo a forma de parar para rezar, cada um ali fala da sua maneira. Ninguém precisa o que foi revelado no livro. Cada um segue o seu desejo. Então não é preciso aí da igreja nem mesquita. Mentira isso. Para os compreensivos, mas para os incompreensivos é isso, porque é uma identificação servir perante o povo, para ser visto que o fulano reza na mesquita X ou na igreja X. O que está se adorar aí é isso só, mais nada.